Olá, meninos, tudo bem? Então vamos continuar aqui, tá? Já que eu fiz várias questões do CESP, agora eu vou falar para vocês aí um pouquinho do movimento circular, tá bom? Não é tão bem cobrado em prova, mas sendo o CESP tudo se espera, né? Então não custa nada você aprender também esse assunto que está no seu edital. Olha só, o movimento circular. O movimento circular é o movimento de rotação de um corpo em torno de um eixo. Você vai ver que ele vai ser um movimento fazendo essa voltinha aqui do círculo, de raio constante. Então, algumas coisas que é bom você saber, caso eu precise de alguma coisa, eu acho que ele não vai trazer, é a área do círculo, que é πr2, e o comprimento desse círculo é 2πr. Esse π, você só pode usar 3 se ele disser na questão. O valor de π é 3,14. Então, na hora ele pode dizer para você aproximar para 3, você aproxima e faz suas contas, tá bom? Então, continuando aí. Esse movimento pode ser uniforme, se a velocidade for constante, ou seja, a rotação ali constante, ou variado, se a velocidade sofrer variações. Então, do mesmo jeito que a gente teve lá, agora eu tenho um movimento circular uniforme e eu tenho um movimento circular uniformemente variado. Aqui, velocidade constante, aqui a aceleração é que é constante, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe algumas formulazinhas, fazendo uma associação com o que a gente viu antes. A velocidade, a gente não viu que era o espaço sobre o tempo, porém o nosso espaço agora é o quê? O comprimento de uma volta, que vale o quê? 2πr, tá? Uma coisinha nova que você está vendo aqui é esse Wzinho, você deve estar se perguntando, quem é ele? Esse W, ele é a velocidade angular. E quando eu falo de angular, uma volta completa tem 360 graus, ou seja, 2π. O π no ângulo vale 180 e o π no comprimento vale 3,14, beleza? Então, também trouxe aqui a velocidade angular. Você pode ter uma velocidade agora trabalhando com a parte do ângulo vezes o raio. E também trouxe a velocidade angular falando de frequência, tá? Que, ou seja, para dar uma volta toda, 360 graus, num certo tempo, num certo período ali. Você pode trabalhar que a frequência, o período ali é 1 sobre a frequência. Só para você ter aí um pouquinho das fórmulas, mas eu vou tentar trabalhar isso aí um pouco mais lógico, tá bom? Isso aqui é importante você saber, que a velocidade escalar é a angular vezes o raio, tá? A velocidade angular aí. Velocidade que ele leva para dar uma volta completa. Então, vamos lá. Trazendo também ainda falando do movimento circular, temos aí a aceleração centrípeta. Minha gente, num círculo, toda vez que tiver um carro aí em movimento, a aceleração para o centro, por isso ela é centrípeta, é a velocidade escalar sobre o raio dessa curva, o raio desse círculo, tá? Então, vamos para as questões. Nesse caso aqui, o que é que eu fiz? Eu já trouxe as questões direto da banca, tá? Porque eu não preciso falar muito de teoria como eu falei lá no movimento uniforme, no movimento uniformemente variado. Tudo que eu falei lá, eu vou poder aplicar aqui, tá bom? Por isso que eu não me estendi tanto aqui na teoria. Então, vamos lá. Vamos embora. Olha o que é que ele diz aqui. Questão 34, 35 e 36. Uma bicicleta, os diâmetros da roda, coroa e catraca são 80, 30 e 20. Ó, deixa eu só tentar mostrar para você aqui. Aqui é a roda da bicicleta, da frente e de trás. Você deve ter reparado, quem tem bicicleta e quem não tem já deve ter visto, que aqui tem tipo uma catraca pequenininha, onde vem a correia, e aqui acaba tendo uma outra catraca, onde é o pedal. Concorda comigo? Aí aqui é a roda da bicicleta. Mais ou menos assim, né? O assento, o guidão. Beleza? Então, olha só, o que é que ele está dizendo? Que o diâmetro da roda é 80. Então, da roda é 80. Da coroa, é esse carinha aqui, 30. E a catraca é o que está aqui atrás, 10.
Você consegue entender, sem muitos problemas, que essa correia que passa pela coroa e pela catraca, ela tem que manter a mesma velocidade? Porque se não tivesse a velocidade dessa correia, ela trava, a gente acaba caindo. E outra coisa, a catraca, por ser menor que a coroa, o que acontece? Você já deve ter escutado, quem pedala deve ter escutado. Quando você dá uma volta na coroa com o pedal, a catracazinha de trás fez o quê? Deu muito mais. Por quê? Porque ela é menor. Então, para ela acompanhar a rotação de uma volta aqui, ela tem que dar muitas voltas para que as duas se desloquem juntas, tá bom? Então, você pensa comigo isso. A mesma coisa, o pneu, a roda, ela é maior. Então, quando a roda der uma volta, a catraca deu mais. E, por sua vez, a coroa também vai dar mais, porque elas são menores. Sempre você tem essa relação, que você pode até trazer isso com uma regra de 3 inversa. Porque quem é menor, dá mais volta. E quem é maior, dá menos volta. Eu posso trabalhar também com a regra de 3 inversa, beleza? Então, acompanhe com sua tia. Um ciclista que está utilizando a bicicleta consegue dar 2 pedaladas por segundo. 2 pedaladas por segundo, ou seja, ele vai dar 2 voltas aqui, ó. A pedalada é aqui, ó. É nessa coroa aqui. Ele vai dar 2 voltas a cada segundo, ou seja, uma volta a cada meio segundo. Considerando essa situação hipotética, julgue o it, sabendo que π, ó, ele acabou de me dizer que π vai ser 3. Então, vamos lá. O que é que ele perguntou aqui? A velocidade escalar, é o V, de qualquer ponto da borda da coroa é superior a 2 metros por segundo? Olha só, o que eu tenho aqui é o seguinte, ele me disse que são 2 pedaladas por segundo, isso é igual a ser 2 voltas por segundo, beleza? Como ele está me perguntando aqui, ó, eu posso trabalhar com a velocidade angular da coroa, já que ele está falando aqui da nossa amiga coroa. Quem é a velocidade angular? Não vai ser V, R? Então, para eu fazer essa conta aqui, eu preciso conhecer quem é a minha velocidade angular, tá? E a velocidade angular é de acordo com a volta. No caso, deu 2 voltas. Cada volta vale o quê? 2π. Então, já sei que minha velocidade angular ela é de 4π radianos por segundo. Radiano porque ela está trabalhando em π. Beleza? Então, vamos lá. Então, minha velocidade escalar está aqui, ó. É ômega R. Deixa eu só apagar aqui, que eu estava até trocando aqui. Então, minha velocidade escalar, ela é ômega R. Eu tenho o ômega, que é 4π, que são as 2 voltas, e o raio da coroa, se o diâmetro é 30, o raio é o quê? 15. Aqui o raio é 5, que é metade, e aqui o raio é o 40. Diâmetro, minha gente, é tudo. Isso é o diâmetro. O raio é a metade do diâmetro, tá bom? Então, vindo aqui, o meu raio é de 15, o quê? Centímetros, está tudo em centímetros. Então, o que é que eu tenho aí? 4 vezes 15, 60π. Beleza? Centímetros por segundo. Como é que eu faço? Ele não me disse que o π era 3? Então, eu tenho 60 vezes 3, 180 centímetros por segundo, mas ele pediu em metro. Como é que eu transformo de centímetro para metro? Será que você lembra da escala? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Centímetro para metro, a gente volta 2 casas. Então, isso é 1,8 metros por segundo. Ele perguntou se era superior a 2. Você vai dizer o quê? Gabarito errado. Tá bom? Então, vamos seguir. Questão 35. Velocidade escalar da bicicleta. Ele quer a velocidade escalar da bicicleta. É superior a 14? Então, vamos lá. Vê se você entende o que sua tia vai escrever aqui. Eu tenho uma coroa. Ela vai fazer o quê? Vai transferir movimento para catraca. Concorda comigo? Como assim, Rosa? Tá aqui minha coroa.
O cara pedala, quando ele pedala aqui, ele joga movimento para quem? Para essa catracazinha. Beleza? Através da nossa correia. Tranquilo? Então, toda vez que eu pedalo, dou uma volta aqui, eu jogo movimento pela correia para quem? Para a catraca. E eu já sei que a velocidade angular dessa coroa, a gente acabou de calcular, é 4π, porque ela dá 2 voltas. É 4π radianos por segundo. Ela dá 2 voltas em 1 segundo e uma volta é 2π, então ela dá 4π. Então, você concorda comigo que a velocidade escalar da catraca vai ter que ser igual à velocidade escalar da coroa? Porque se elas não tiverem na mesma velocidade, essa corrente ela trava, tá? E quem é a velocidade? Né? Ômega R. No caso aqui, catraca. E no caso aqui, coroa. Quem é a catraca? A velocidade angular da catraca? Não sei. Mas quem é o raio da catraca? Tá aqui. A gente viu agora, o raio da catraca é 5. Velocidade angular da coroa, 4π. E qual é o raio da coroa? A gente viu que é 15. Então, 15 por 5, 3. 4 vezes 3, 12π radianos por segundo. E vou dizer uma coisa, viu? Se você tem prestado atenção no que eu disse para você, você nem fazia essa conta. Você não viu que o raio da coroa é 15 e o raio da catraca é 5? Então, esse raio ele é o triplo. Logo, a velocidade vai ter que ser o quê daqui de trás? O triplo também. Então, você não precisava dessa conta, porque eu posso fazer através de uma regra de 3 inversa, fazer uma relação. Se a minha coroa é 3 vezes maior o meu raio, logo eu tenho que aplicar uma velocidade 3 vezes maior que a coroa. E a coroa não dá 2 voltas por segundo, então a catraca daria 6. A coroa, que já que são 2 voltas, é 4π, a catraca seria o quê? 12. E assim, você chega no mesmo valor. Você pode sempre fazer essa relação em relação às bolas que tiver, os círculos que tiverem lá, tá bom? Dá para ganhar um tempinho aí. Então, já poderia saber que seria o triplo. Por quê? Porque se um raio é 15 e o outro é 5, essa relação que eu tenho de ser o triplo, aqui também é a mesma relação. Já tinha ganho esse tempinho aí facilmente. E aí, o que é que ele quer aqui? Ele quer saber se é 14 metros por segundo. Então, vamos lá. A velocidade escalar da bicicleta. Então, quem é essa velocidade? É ômega R. Quem é o ômega? É 12π. E quem é o raio, no caso, da roda? É 40. Mas, roda, por que está fazendo da roda? Porque a roda ela está aqui junto com a catraca. Então, as duas velocidades aqui são iguais, as duas velocidades angulares aqui. Então, eu tenho que o π é 3. Então, temos o quê? 12 vezes 12, 144, com mais um zero. Lembrando que isso está em metro. Perdão. Isso está em centímetro, que ele deu as unidades tudo em centímetro. Para passar para metro, tem que andar 2 casas. Então, a velocidade da bicicleta é 14,4 metros por segundo. Ele perguntou, é superior a 14? Sim. Então, recapitulando aqui nossa brincadeira. Minha gente, existem duas situações nessa história da bicicleta. A coroa com a catraca. Elas estão sendo presas pela correia. Então, isso significa que a velocidade escalar são iguais. Elas andam juntas, beleza? A correia. Porém, a catraca, por ser maior, quando ela dá uma volta, a coroa, por ser maior, quando ela dá uma volta, a catraca vai dar mais. A relação aqui a gente viu que era o triplo. Por quê? O raio da catraca é 5 e o raio da coroa é 15. Então, se a coroa é 3 vezes maior, a relação de velocidade também será 3 vezes maior, beleza? Isso é uma situação. Agora, analisa o pneu, a roda e a catraca. Concorda comigo que quando a catraca gira, o pneu gira? Concorda comigo? E os dois vão girando junto? Então, quem é que é igual nesse caso? Roda com catraca. A velocidade angular. Elas vão dando as voltas do mesmo jeito. Por isso que para eu achar a velocidade da bicicleta, eu usei essa velocidade angular
catraca, tá? Que foi isso aqui que eu fiz. Olha aqui nesse desenho aqui, ó. A roda e a catraca, elas vão se deslocando do mesmo jeitinho. A velocidade angular delas são iguais, tá? Então, questão 35, questãozinha certa, mais uma de velocidade angular. Que eu já acabei respondendo, não tem nem graça, né? A velocidade angular da catraca é 3 vezes maior que a velocidade angular da coroa. Eu não preciso nem fazer conta, né? Que eu já ensinei a você. Mas quem é São Tomé, você pode pensar que a velocidade da coroa, da catraca, é igual à velocidade da coroa. A velocidade da catraca é ômega R, e aqui é ômega R, beleza? Então, a minha catraca tem raio 5 e a minha coroa tem raio 15. 15 por 5, 3. Então, a catraca, ela é a coroa vezes 3. Não precisava fazer, que eu já tinha ensinado, né? Se o raio é o triplo, velocidade vai ser o triplo. E assim sucessivamente, tá bom? Então, questãozinha certa também. Então, vamos seguir. Questãozinha que caiu aí na prova da Polícia Rodoviária Federal do concurso passado. Caíram duas do movimento circular. Bora ver se a gente desenrola? Um veículo de 1.000 kg se desloca sobre uma pista plana e faz uma curva de 50 metros de raio. Então, imagina, tá aqui a curva, o veículo está aqui e ele está fazendo essa curva com velocidade de 54 km por hora. Beleza? Que são quantos metros por segundo? Rapidamente, 15 metros por segundo. Como é que eu faço? Divide por 3,6. Ou você lembra que lá no primeiro bloco, a cada 18 km por hora é 5. Então, 18 com 18, 36. Com 18, 54. Então, 5, 10, 15 metros por segundo. Isso já ganho um bom tempo também, tá bom? Então, acompanha aqui. Coeficiente de atrito estático entre os pneus é 0,60. Você faz, poxa, eu não vi atrito. Se eu trouxe a questão aqui, é porque provavelmente a gente não vai precisar usar o atrito agora. A gente vai usar na próxima questão. O que mais que ele diz? A partir dessa situação, julgue o item que se segue, considerando a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Questão 37. Se o veículo estiver com aceleração centrípeta de 4,8, então faria a curva com segurança? Ora, para eu fazer a curva com segurança, ele não pode exceder na velocidade. Vamos ver se dá certo? Ó, eu posso usar a aceleração centrípeta aí, que é V2 sobre o raio. Ele já me disse que a aceleração é de 4,8 e o meu raio é de 50. Dividindo, passa para cá, multiplicando. 4,8 vezes 50 é igual a 48 vezes 5, que é a metade aí, no caso, 240 é a minha velocidade. Eu teria que tirar essa raiz de 240. Então, minha velocidade seria 15, alguma coisa. Beleza? Isso é a minha velocidade máxima. Como ele me disse que ele está a 15, então ele não vai derrapar. Porque até 15, alguma coisa ele não derrapa, sem derrapar. Então a questão está certa. Ok? Rosa, como é que tira essa raiz? Você poderia pegar o próprio 15 que ele deu e fazer o contrário. 15 vezes 15 vai dar 225. Se ele pode chegar até 240, não vai derrapar, tá? Seria melhor. Então, vamos lá. Questão 38, que foi do mesmo texto, olha o que ele diz. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional. Vamos conferir? A aceleração gravitacional, a questão diz que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quem é a aceleração centrípeta dele? O certo seria V2 sobre o raio. Minha velocidade é 15 e meu raio é 50. 15 ao quadrado, 225 por 50, isso é igual a 4,5 metros por segundo ao quadrado. Eu pergunto, essa minha aceleração, ela é superior?
a essa aceleração da gravidade? Já está vendo aí que não, né? Questão errada. Não tem nem muito o que fazer aí. Para que ele deu? Para confundir você. Que a gravidade, nesse caso aqui, não vai mexer muito em relação à aceleração. A minha aceleração centrípeta não depende da gravidade, depende do raio e da velocidade. Tá bom? Então, muito bem. Voltando aqui. Então, meninos, acabei de falar para vocês sobre o movimento circular uniforme. Fiz questões até a última questão que foi cobrada. Não esquece que a aceleração centrípeta está apontando lá para o centro da curva, que ela depende da velocidade escalar e do raio, tá bom? Beleza? Mas na frente a gente vai ver muito mais coisas aí também, falando um pouquinho disso aí, principalmente quando eu estiver fazendo movimentos, quantidade de movimento, eu posso voltar para esses assuntos. Então veja que agora eu não precisei fazer uma revisão básica, porque a gente já viu no movimento uniforme. As regras são a mesma. Movimento uniforme, velocidade constante, aceleração zero. Movimento uniformemente variado. Velocidade vai variar, porque quem tem a aceleração ou a velocidade aumenta ou ela diminui. Tá bom? Então, um beijo grande. A gente se encontra já já no próximo bloco. Tchau, tchau.